Ceará registra balanço positivo na criação de postos de trabalho no primeiro semestre deste ano. Foram geradas mais de 9.400 novas vagas entre janeiro e junho. Nesta edição você vai ver também. Porque mesmo sendo proibido, o uso do celular ao volante é a terceira maior causa de acidentes de trânsito no Brasil. Tem também os atendimentos como parte da campanha Julho Verde, em alusão ao Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. O mutirão é realizado pelos médicos, residentes e estudantes aqui da Faculdade de Medicina. Um alerta para o perigo do câncer de cabeça e pescoço. No quadro Eu Empreendedor, você vai conhecer a história de uma cliente que virou empresária de um salão de beleza. E vou contar a minha história de sucesso para vocês. E um mercado que não para de crescer no Brasil, o da vaidade masculina. Os homens estão cuidando mais da aparência e movimentando o mercado da beleza no país. O Jornal da TVC desta segunda-feira, 23 de julho, está começando. Olá, boa noite. Depois de São Paulo e Minas Gerais, o Ceará é o estado que mais pagou indenizações a pessoas que ficaram inválidas após acidentes de trânsito. Foram mais de 10.600 benefícios de janeiro a junho. Os dados são da líder seguradora responsável pelo DPVAT, é o seguro danos a pessoas causados por veículos terrestres. O mesmo levantamento mostra que em cada 4 benefícios pagos por invalidez aqui no Nordeste foi no Ceará. E grande parte dos acidentes é causado pela imprudência dos motoristas. O uso do celular é uma das principais causas. Nem a multa mais cara reduziu o número de flagrantes este ano no Ceará, como mostra o repórter Ítalo Lima. Há cerca de 2 anos, Tatiana sofreu um dos maiores sustos da sua vida. Por conta do celular, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito. Na época, a coach estava prestes a ter o primeiro filho. Tava uma fila de carros, né? E quando o sinal abriu, eu passei a primeira e eu estava tentando falar com meu esposo que estava viajando, né? Na hora que eu passei a primeira, acelerei, eu olhei para baixo rapidamente. Não deve ter sido 2 segundos. Foi um engavetamento de 3 carros, mais o meu, e eu grávida de quase 8 meses. Foi um susto muito grande. Casos como o de Tatiana estão cada vez mais frequentes, mas nem todos têm a sorte dela. Segundo a Associação de Medicina de Tráfego, o uso do celular ao volante já é considerada a terceira maior causa de mortes em ruas e estradas, 150 por dia. Nesse ponto que você perdeu a atenção, alguém pode ter atravessado, pode ser um pedestre, ele atravessou ali correndo, mas são coisas que acontecem, né? Às vezes uma criança e tal. Então você perdeu a atenção, quando você volta, você já não vai ter tempo de frear o seu carro. Para este especialista em engenharia de transportes da Universidade Federal do Ceará, para diminuir os acidentes é preciso conscientização dos motoristas e fiscalização. O que é possível fazer é fiscalizar, porque é a maneira mais rápida de você conseguir um efeito, é você identificar a infração e multar e partir para essa conscientização. Não tem um outro método, né? Você diz, pessoal, o celular é interessante, é tudo mais, mas tem hora para ser usado. Em Fortaleza, a Autarquia Municipal de Trânsito aplicou em 2016 mais de 17 mil multas. Em 2017, foram quase 16.500. A primeira situação é o uso do telefone da forma convencional, ao ouvido. Você perde a atenção porque está conversando. Então, é uma infração média. E a segunda e a terceira situação já estão relacionadas à questão do uso do celular, ou segurando esse celular ou manuseando esse celular. Então são situações ainda mais graves e hoje a legislação ela trata como infração gravíssima. Para você ter ideia ainda mais da gravidade desse problema, fique atento a esse exemplo. Se você estiver dirigindo um carro com uma velocidade de mais ou menos 80 km por hora, olhar uma mensagem no celular demorar pouco mais de 5 segundos. Durante esse tempo, você vai ter percorrido uma distância o equivalente a um campo inteiro de futebol. Tempo mais que suficiente para você perder a vida. Tatiana aprendeu a lição e tem ajudado a conscientizar outros motoristas. Sempre que eu fico tentada a olhar o celular, eu gosto muito de pensar no que eu posso perder, né? Na saúde que eu posso perder, na
proteção dos meus filhos, né? E é muito importante ter consciência de que isso pode acontecer com você. O Hospital Universitário Walter Cantídio realizou hoje um mutirão de exames como parte da campanha Julho Verde, em alusão ao Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço, comemorado na próxima sexta-feira. Sabe por que toda essa equipe acordou cedinho e acabou se encontrando para uma iniciativa voluntária de valor tão vital? Porque a missão deles é trabalhar por uma tarefa primordial na medicina, a prevenção. Mais necessária ainda quando se trata de uma palavra que assusta só de pensar: câncer. Dessa vez, especificamente o de cabeça e pescoço, que foi chegando aos poucos no esposo da dona Maria Conceição. Com 5 dias ele foi ficando rouco, que perdeu a voz. Aí eu disse, não, isso não pode estar certo. Aí saiu que ele estava, teve que tirar as cordas vocais dele e ele ficou sem fala. O câncer de cabeça e pescoço atinge milhões de homens e mulheres no mundo. É hoje o segundo mais frequente entre os homens, atrás apenas do câncer de próstata. Para elas, o vilão é o câncer da tireoide. Boca, língua, gengivas, amígdalas, todos esses locais podem hospedar sinais de alerta. Aos 69 anos, seu João teve que se submeter a uma cirurgia depois de constatar um problema na voz em estágio avançado. Ele era tabagista, fumava, homem, acima dos 60 anos, geralmente é o perfil dos pacientes acometidos pelo câncer de cabeça e pescoço. E fez vários tratamentos, mas a lesão progrediu e ele acabou tendo que fazer a laringectomia. A incidência em pessoas com essas características é grande. No entanto, o alerta é para os casos em pessoas com menos de 45 anos de idade e os jovens. Problema que aparece cada vez mais cedo. Jovens médicos trabalhando para evitar que a estatística se alastre pela nova geração. Época em que a gente não costuma dar muita bola para a saúde lá na frente. E aí pode ser tarde demais. O mal já tomou conta do corpo. No mutirão, os médicos examinam, tocam o pescoço, explicam. A gente pode se munir de alguns artifícios de exames de imagem, como tomografias, ultrassonografias, mas nada substitui a nossa avaliação clínica através da palpação, do pescoço, através também da inspeção e da palpação da cavidade oral. O Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço é lembrado em 27 de julho. É um esforço conjunto em todo o mundo pelo diagnóstico precoce, o rápido início do tratamento e, principalmente, para prevenir o aparecimento de novos casos da doença. Desafios da campanha Julho Verde, a esperança pelo fim dos maus hábitos e a prioridade do valor à vida. Não fumem, é a primeira coisa que eu posso falar, A maioria das doenças da região da cabeça e pescoço, dos cânceres, estão relacionadas ao cigarro, Ainda hoje no Brasil é a maior causa de câncer de cabeça e pescoço, Tá aí o alerta. Não chove há mais de 10 dias no Ceará e a baixa pluviometria contribui para a queda na umidade, que pode trazer uma série de problemas para a saúde. A recomendação é reforçar o consumo de água e outros líquidos, mesmo se você não estiver exposto diretamente ao sol. O tempo seco também aumenta a evaporação dos açudes, reduzindo a cada dia os recursos hídricos disponíveis. Veja como está a situação hoje. Apenas 2 açudes estão sangrando no Ceará, de acordo com o balanço mais recente divulgado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, o Genipapo, na bacia de Acaraú, e o Germinal, na região metropolitana de Fortaleza. Outros 20 estão com mais de 90% do volume de água acumulado. A preocupação é com os reservatórios que estão com menos de 30% da capacidade. O número chega a 85%. Entre eles está o Castanhão, maior açude do Brasil e responsável pelo abastecimento da Grande Fortaleza, que atualmente registra o índice de 7,54% de água acumulada. A seguir, a gente traz um balanço da geração de empregos no Ceará no primeiro semestre deste ano. O estado é um dos destaques na região Nordeste. E você vai saber por que o mercado da vaidade masculina é um dos que mais cresce no Brasil. O Jornal da TVC volta já. A economia cearense encerrou o primeiro semestre de 2018 com a criação de 9.400 vagas de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho.
O número tornou o estado um dos 4 da região Nordeste que fechou o período com um balanço positivo. A repórter Soraya Santos tem os detalhes. Os dados estaduais do Ministério do Trabalho foram coletados de janeiro a junho deste ano e mostram que o Ceará teve o melhor desempenho na região Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia. Para falar mais sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo Erlen Mesquita, que é analista de mercado de trabalho do IDT. Erlen, a que se dá esse aumento, da região, assim, do Ceará especificamente? De maneira geral, você teve um resultado positivo da geração de pós-trabalho, houve um maior acréscimo de admissões em alguns setores, principalmente no setor do serviço. Por outro lado, nós temos visto que, por conta dessa conjuntura ainda econômica que nós vivemos, alguns setores fecharam postos de trabalho, que trouxe para baixo esse resultado, como o caso do comércio. Fortaleza, no primeiro semestre, fechou com mais de 1.800 postos de trabalho, um resultado aquém do desempenho que a capital teve nos últimos períodos, fruto exatamente desse processo de crise econômica que ainda vivemos muito forte. E quais as expectativas para esse próximo semestre? Bem, tradicionalmente, o segundo semestre do ano é mais favorável para os trabalhadores, para ter um ritmo de crescimento econômico mais expressivo, principalmente com a preparação dos setores para o final de ano. Então, nós temos uma perspectiva de aumento da oferta de trabalho, embora ainda na situação muito aquém que a gente esteja precisando, para reverter a tendência do forte desemprego que ainda tem, tanto em termos nacionais quanto em termos estaduais. Ok, obrigada, Erlen. Soraya Santos para o Jornal da TVC. Segunda-feira é dia do quadro Eu Empreendedor, que conta histórias de sucesso no mundo dos negócios e traz dicas para você chegar lá. Hoje a gente vai mostrar como uma cliente se tornou empresária de um mercado que, apesar da crise, não perde a clientela. O setor de beleza. Meu nome é Vanessa Massuqueto e sou proprietária do Espaço Massuqueto. Eu trabalho desde os meus 16 anos. Fiz de tudo, vendedora, trabalhei no ramo de imobiliária. Quando chegou aos 30 anos, eu percebi que não era aquilo que eu queria, que eu sempre gostei muito da área de beleza. E comecei a trabalhar com cabelo, com familiares e amigas. Teve um momento que a gente tem que escolher, porque eu era vendedora e nos dias de folga eu era cabeleireira em domicílio. E eu tive a decisão de trabalhar só com cabelo quando eu vi o meu amor pela profissão. Aí eu desisti de tudo, procurei me qualificar e fazer vários cursos. E eu amo o que eu faço, por isso que eu decidi trabalhar só com cabelo. Hoje eu sou uma mulher realizada profissionalmente. Eu vivo do meu trabalho, é o legado que eu passo para os meus filhos, para as minhas filhas, é o sustento da minha família, meu salão, meu trabalho. E sou completamente realizada com o que eu faço. A dica que eu deixo é humildade, sempre, e perseverar, porque não tem nada fácil. Sempre foi difícil, é difícil, mas com perseverança e humildade você chega em qualquer lugar, né? Tá aí a dica. Neste mês de julho é comemorado o Dia do Homem e o Brasil é o país onde mais se festeja essa data. Não é para menos. Nos últimos anos, o mercado masculino vem apostando em produtos e serviços para atender à demanda do segmento. Agora os homens gastam mais na hora de se vestir e procuram salões exclusivos que é para cuidar da aparência e da beleza. Veja na reportagem de Everton Lucas. Eles, que historicamente não gostavam muito de cuidar da aparência, agora são responsáveis por boa parte dos atendimentos em clínicas de estética. O Cid é um desses caras que gostam de cuidar do corpo e também tem aquele cuidado com a saúde. Ele já chegou a pesar 167 quilos, já perdeu 72 e ainda continua fazendo procedimentos estéticos para ajudar na perda de peso. A gente começou um procedimento bem com ênfase nisso, né? O auxílio dessa redução de gordura localizada, que era o meu foco, com a estética em si. Porque como eu faço trabalhos para empresas de marcas e tenho que fazer portfólios e fotos,
Então, meio que se precisa dessa estética padrão que eles determinam. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Clínicas e Spas revela que os homens são 30% dos clientes que frequentam os centros de estética do país. Isso faz com que o Brasil seja considerado o país no mundo que mais consome produtos de beleza, movimentando num período de 4 anos cerca de 6,7 bilhões de reais. Vaidade ou cuidado, os homens mostram que eles precisam sim cuidar da aparência. Criolipólise, termoterapia, depilação a laser são apenas alguns dos procedimentos que os homens têm procurado. Na clínica da Olga, eles são responsáveis por 18% dos atendimentos. A maior demanda de público masculino está entre 27 a 45 anos de idade, né? A nossa maior demanda está nesse público. Acredito ser eu, o público que está inserido no mercado de trabalho, que precisa realmente ter uma boa aparência, uma boa imagem para conquistar e ousar planos maiores, né? E no consultório do dentista a demanda aumentou também. Além dos cuidados com o sorriso, os homens agora cuidam de outras partes do rosto. Depois que tratam o sorriso, que ficam com o sorriso renovado, eles buscam também renovar o rosto, a face como um todo. Harmonizar a face com esse sorriso novo. Então, ao final do tratamento, eles buscam sempre um tratamento com botox, preenchimento, para poder deixar realmente essa face mais rejuvenescida. Os profissionais da beleza acreditam que o motivo dessa procura dos homens pela estética é resultado de um amadurecimento masculino. Cuidar da beleza é, acima de tudo, se preocupar com a autoestima e com a saúde. Por isso é importante quebrar de vez esse tabu de que o homem não se preocupa com a aparência. O homem precisa sim ter uma boa aparência, ter vaidade, se cuidar, para que ele consiga realmente se encaixar nesse novo padrão de sociedade. No próximo bloco você vai saber por que o Mercado Central é um dos principais pontos de encontro dos turistas agora no período de férias. E os detalhes de uma produção cearense que conta a história de um grande engano que envolve a imagem de um santo e muitos fiéis em São Gonçalo do Amarante, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Daqui a pouco. Olha, nesse período de alta estação, quem chega por aqui tem como destino certo as praias e os pontos turísticos. Na hora de voltar para casa, muita gente quer levar na bagagem um pouco das coisas boas que viveu e conheceu na Terra do Sol. Um dos lugares mais procurados para a compra das lembrancinhas é o Mercado Central. Nesta época, o aumento nas vendas chega a 50%. É um encontro de sotaques. São Paulo. Eu sou de Rondônia. Salvador, Recife, Rio de Janeiro, pode ter certeza. No meio desse vai e vem, de gente batendo perna, tem natural de tudo quanto é cidade brasileira. E os de casa também são bem-vindos, viu? E os estrangeiros também, yes! O Mercado Central é um grande ponto de encontro de turistas, que sempre quando falam em férias, é mesmo que está falando Fortaleza. O doutor Evaristo, a Luciane, a Vivian, são todos esses que pediram para que eu viesse para cá, lembrasse deles, trouxesse alguma coisa do Ceará. Senão, se não passar com castanha, sei lá, rapadura, não fui pelo Ceará. Então prepara a sola da chinela, porque a quantidade de box, lojas, roupa, comida e por aí vai, que a pessoa tem à espera, mas não se preocupa não. Se não der tempo de ver tudo, volta depois. Faz que nem a paulistana. Já é o 4º ano que ela vem e a filha vai bem perder a oportunidade. Nas minhas férias, vou pegar minha pequenininha e passear. E já não é mais pequenininha, né? É a alegria de quem vende no Mercado Central. Nessa época as vendas vão lá em cima, mesmo com essa onda de tempos de crise, dinheiro difícil. Difícil é não levar um pacotinho de castanha das boas. Castanha de caju. Tá certo que a castanha é um dos produtos mais vendidos aqui no Ceará. Mas olha, turista que é turista não pode voltar aqui do Ceará sem um produto que qualquer um deles balança para comprar. Claro, a famosa rede. Tem para todo o bolso. Tá mais simples, no valor de R$40, a top de se balançar, como diz o vendedor. Essa aí sai por R$200. Mas dá para negociar, pois cabra cearense não perde a venda. Eu posso dar uma calculadora. Aí mostra. Aí já mostra para ele, dá o desconto de 15%. Aí, quando é cartão, a gente mostra um cartãozinho, passa no cartão e dá um jeito. Cearense tem um jeito para tudo, né? Artesanato, couro, renda. Nós cearenses temos muito orgulho do talento do nosso povo. E a simpatia é a nossa marca registrada. Isso só atrai mais e mais visitantes. Essas 2 últimas semanas são as semanas que a gente vai aumentar nosso fluxo de vendas, né? E nós estamos nessa campanha, né? Não majorar preço, continuar com os preços normais, né?
dar um abatimento, quando possível, para os clientes, né? Pois é, ainda dá tempo de aproveitar o restinho das férias e vir aqui ao Mercado Central. Se a família for grande, faz que nem a Cristina lá de Teresina. Veio a mamãe, veio o irmão, veio sobrinha, veio o cunhado, veio filhos. Uma turma bem grande. É um ônibus de uma empresa de turismo com 45 pessoas, só família. Assim é bom demais. Olha, o Brasil é um dos países mais católicos do mundo. Tanto que algumas cidades foram batizadas com o nome de santo ou tem um protetor como padroeiro. Agora, preste atenção nessa história. Imagina um lugar onde a população passou anos festejando o santo errado. Isso aconteceu em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza. A história é tão curiosa que virou pano de fundo para um filme feito por um jornalista apaixonado pelo cotidiano lá da cidade onde nasceu. A repórter Juliana Brito foi até lá conhecer os responsáveis pela obra, que em pouco menos de um mês de lançamento já é um sucesso no YouTube. Comédia matuta ambientada na década de 90 conta a história do prefeito Zequinha, que na tentativa de reeleição resolve construir uma estátua do padroeiro da fictícia cidade de Luiz Gonzaga, no interior do Ceará. O problema é que o santo ainda não tem registro de milagre, fato que fez cair a popularidade de São José no município. Preocupado com a situação de interesse político, o padre tenta intervir para não perder fiéis. No meio dessa história, entra o vereador Cazuza, opositor do prefeito e também pré-candidato ao cargo municipal. Ele não vai mandar fazer uma obra dessa grandeza se não lhe render bons votos. E se o santo estiver embaixo com a população, para ele não valerá a pena. A história do filme é fictícia, mas a ideia surgiu de uma história real. O município de São Gonçalo do Amarante leva o nome do padroeiro, que foi venerado aqui na igreja matriz da cidade com uma imagem errada durante 80 anos. Só depois desse tempo todo foi que os fiéis perceberam que o santo era São Domingos e não São Gonçalo do Amarante. Foi aí que eles fizeram a troca pela imagem correta. Na trama, também há uma confusão de santos que é descoberta assim que o prefeito propõe a troca do padroeiro da cidade. Como podemos continuar com um santo como padroeiro? Um santo que nunca fez um milagre sequer e ninguém consegue explicar os motivos? Eu sei. Sabe? Por que, Toinha? Porque essa imagem aí não é de São José, mas sim de Santo Antônio. Como é que um santo vai realizar o pedido se vocês estão fazendo para outro? O filme está disponível online no YouTube. Quem quiser assistir é só procurar lá o título Santo de Casa Não Faz Milagre na plataforma de vídeos. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã na primeira edição do Jornal da TVC às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.